Olá, se esta é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Este exercício faz parte do curso livre Agentes da Luz, disponível no perfil Marco Reis e no canal Agentes da Luz no YouTube. Aqui você encontra práticas de autoconhecimento, expansão da consciência e desenvolvimento interior, elaboradas para ajudar você a perceber a si mesmo com mais clareza, presença e profundidade. Esta é uma metáfora hipnótica. As metáforas hipnóticas utilizam imagens, símbolos e experiências imaginativas para conversar diretamente com camadas mais profundas da consciência. Não é necessário analisar a história. Não é necessário compreender cada detalhe. Permita apenas acompanhar. Se possível, utilize fones de ouvido. O importante é acompanhar a minha voz. Metáfora hipnótica: a névoa que se dissolve ao amanhecer. Eu permito que a compreensão se revele. Imagine que você está em uma montanha muito antiga. Ainda é cedo, muito cedo. Aquele momento raro em que a noite já começou a partir, mas o dia ainda não chegou completamente. O ar é fresco, silencioso. Existe uma tranquilidade difícil de explicar, como se o próprio mundo ainda estivesse despertando. Ao seu redor existe uma névoa suave, densa o suficiente para esconder a paisagem, mas não ameaçadora, não pesada, apenas presente. Você olha ao redor e consegue enxergar apenas alguns metros à frente. Nada além disso. E curiosamente, isso não incomoda. Você não precisa enxergar tudo. Você não precisa conhecer toda a paisagem. Neste momento, você apenas observa. Apenas respira. Apenas permanece. Sinta o ar entrando. Sinta o ar saindo. Sinta a calma desse lugar. O silêncio, a imobilidade. A névoa continua ali. E você continua ali. Sem pressa. Sem necessidade de resolver nada. Agora, observe algo interessante. Mesmo sem conseguir enxergar a paisagem inteira,
Você sabe que ela existe. Você não vê a montanha inteira, mas ela está ali. Você não vê os caminhos, mas eles estão ali. Você não vê os vales, mas eles estão ali. Nada deixou de existir porque você ainda não consegue ver. Apenas permanece oculto. Agora, continue observando, sem fazer nada, sem tentar afastar a névoa, sem tentar acelerar o amanhecer. Você apenas permanece e observa. Pouco a pouco, algo começa a acontecer. Quase imperceptivelmente, a luz começa a mudar. Não de forma brusca, não de forma dramática, mas lentamente, como acontece com todas as transformações profundas. Olhe adiante. O horizonte clareia um pouco. Uma luminosidade suave começa a surgir. E algo distante se torna visível. Primeiro, apenas um contorno, uma forma vaga, uma silhueta. Você observa, sem correr para interpretar, sem concluir, sem rotular. Apenas observa e então percebe algo. A montanha não surgiu agora. Ela já estava ali. A luz apenas tornou possível vê-la. Continue observando. Observe por mais alguns instantes. A luz continua aumentando. A névoa continua se dissolvendo. Agora, algumas árvores começam a aparecer. Primeiro uma, depois outra, depois um grupo inteiro.
Você observa seus contornos, suas formas, sua presença. E novamente percebe: as árvores não nasceram agora, elas já estavam ali. Apenas estavam ocultas. A compreensão começa a surgir, sem esforço, sem pressão, sem necessidade de fabricar respostas. Apenas porque existe luz suficiente para perceber. Agora, observe a si mesmo dentro dessa paisagem. Quantas vezes você tentou compreender algo antes da hora? Quantas vezes exigiu clareza imediata? Quantas vezes quis respostas rápidas? Quantas vezes confundiu a ausência de compreensão com a ausência de verdade? Mas a montanha ensina algo diferente. Ela ensina que nem tudo precisa aparecer de uma vez. Algumas coisas se revelam, camada por camada, luz após luz, percepção após percepção, como o amanhecer. Agora, a luz cresce mais um pouco e você começa a enxergar um caminho. Um caminho que atravessa a encosta da montanha. Antes, ele estava escondido. Agora, está visível. E novamente você percebe: o caminho não foi criado, ele apenas foi revelado. Permaneça alguns instantes nessa percepção. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser acelerado. Nada precisa ser concluído imediatamente. Agora, imagine que essa paisagem representa a sua própria consciência. A névoa
representa aquilo que ainda não foi percebido. A luz representa a presença. E a paisagem representa tudo aquilo que já existe dentro de você. Perceba como a compreensão não surge porque você a empurra. Ela surge porque você permanece. Porque você observa. Porque você continua presente. A luz continua aumentando. A névoa continua diminuindo. E a paisagem continua se revelando. Sem esforço, sem tensão, sem pressa. Agora, permita que essa percepção encontre espaço dentro de você. Talvez exista alguma situação na sua vida que ainda não esteja completamente clara. Talvez exista alguma questão sem resposta. Talvez exista algo que ainda esteja em formação. Não tente resolver. Não tente concluir. Apenas imagine essa situação envolta pela mesma névoa suave e permita que ela permaneça ali. Sem pressa, sem cobrança, sem urgência. Porque algumas compreensões não surgem quando são exigidas. Elas surgem quando existe espaço. Quando existe presença. Quando existe silêncio suficiente. Agora, permita que algumas frases surjam suavemente dentro de você. Eu permito que a compreensão se revele. Eu não preciso entender tudo imediatamente. Eu permito que cada percepção mostre sua profundidade no tempo certo.
eu permaneço aberto ao que ainda está se revelando. A compreensão surge naturalmente quando existe espaço para ela. Eu não apresso aquilo que ainda está se formando. Eu confio no processo da descoberta interior. Agora, permaneça apenas observando. A luz continua. A paisagem continua surgindo. A compreensão continua se revelando. E você permanece presente, disponível, aberto. Agora, muito lentamente, comece a perceber novamente a respiração. O corpo, o ambiente, mas leve com você essa lembrança. A paisagem não precisou ser criada, apenas revelada. E talvez muitas das compreensões que você procura sejam assim, não algo a ser fabricado, mas algo a ser percebido. Quando existe luz suficiente, quando existe presença suficiente, quando existe silêncio suficiente, movimente suavemente as mãos, os pés. Perceba novamente o lugar onde você está. E quando estiver pronto, abra os olhos e siga o seu dia, permitindo que a compreensão se revele.